E aí pessoal, tudo bem, né? Nosso vídeo de hoje, ou seja, deste momento, que a gente está colocando assim alguns vídeos a mais nessa semana, é sobre o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre as causas atuais das aflições. O que são aflições? São aqueles momentos de sofrimento, de dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, e esses momentos muitas vezes nos levam a sofrer muito, né? São doenças, morte de pessoas queridas e dores gerais de todas as formas vão fazer com que a gente sinta ou tenha aflições neste mundo. O Evangelho, eu acho que segundo Jesus, até diz que neste mundo só teríamos aflições. Porque quando a gente chega neste mundo, embora seja um mundo muito bonito, com paisagens maravilhosas, com céu azul, com águas cristalinas descendo de cachoeiras, né? O mar e toda uma natureza maravilhosa, muita coisa boa, existem os sofrimentos, existem os grandes cataclismas, existem os pequenos e escondidos sofrimentos, os infortúnios ocultos, as dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Por isso aqui o Evangelho, em seu capítulo 5, onde vai falar aqui sobre as bem-aventuranças, a gente vai se dar aqui neste capítulo sobre as causas atuais das aflições. Porque todo o sofrimento que tem no mundo, eles são decorrentes de duas vertentes. Ou eles são causados pelas próprias dificuldades do mundo, ou eles foram causados por nós em determinado momento da nossa vida. Sem então levar em questão a questão das vidas passadas, existem muitos momentos da nossa vida, atualmente, que nos levam a sofrer. Os vícios são, então, aqueles que a gente vai sofrer devido às dificuldades do mundo e aqueles que nós causamos a nós mesmos. Se nós retomarmos, voltarmos atrás, vamos perceber que a maioria dos nossos sofrimentos tiveram causa em decisões que nós tomamos. Os erros que nós praticamos nesta encarnação causam muito sofrimento. A gente muitas vezes faz escolhas e essas escolhas machucam outras pessoas. E quando a gente faz esse tipo de escolha, embora muitas vezes a gente tenha até razão em escolher daquela forma, nós estamos em um mundo onde tudo é ligado, né? Então vai acontecer de alguma coisa voltar para nós. Existem também atos nossos nessa vida que dificultam. Por exemplo, quando a gente adquire uma dívida, fazendo uma dívida a qual a gente não tem capital suficiente para pagar, nós estamos causando um sofrimento para a vida atual. Teremos que sacrificar muitas vezes até o alimento dos nossos filhos. E nesse momento de fazer essa escolha, vêm as dificuldades, porque nós não vamos querer fazer isso. Aí vem os problemas, né? Quando a gente escolhe, ambiciona e tenta tomar algo de outra pessoa, através de um golpe. Estou falando que existem pessoas assim, gente. Talvez eu acredito que não seja você que está assistindo aí, mas existem pessoas assim, que querem tomar aquilo que é do outro e depois não quer sofrer as consequências. Quantas pessoas aí nas masmorras, nas cadeias da vida, porque tomaram algo do outro. Tomaram emprestado, né? Porque Deus, Ele não deixa que a gente tome nada de ninguém. Quando a gente pega algo de outra pessoa, é um empréstimo. Vamos ter que pagar. E quantas querelas, quantas dificuldades
Quantas coisas nós poderíamos evitar com mais moderação, com menos suscetibilidade. Eu estou falando aqui com vocês aqui no vídeo, mas eu não sou assim não, gente. Eu estou tentando também. Estou caminhando também, todo mundo junto. Essas dificuldades, o Espiritismo nos ensina que nós podemos evitar. Quando a gente tem um filho com problemas tendenciosos, criancinha, aquela criancinha egoísta, aquela criancinha que traz dificuldade na hora do relacionamento com o seu coleguinha, e nós não combatemos isso, mais tarde nós podemos ter uma dificuldade no enfrentamento desse filho, principalmente em sua adolescência, um pouco depois, onde ele poderá, inclusive, violentar, né, a nossa posição de pai ou de mãe. Então são questiúnculos, problemas que nós podemos ir resolvendo desde o começo, para que mais tarde eles não venham florear a nossa vida junto com os problemas naturais que tem no próprio ambiente e na própria vida. Existem pessoas que fazem escolhas em cima do sofrimento alheio, depois não quer sofrer as dificuldades, sofrer aquela energia negativa que retorna. Então, a quem vamos culpar muitos dos nossos problemas? A nós mesmos, né? Eu estou aqui, gente, fazendo uma isenção para aquelas pessoas que já nascem com problemas mentais, com problemas físicos, com dificuldades outras, porque essas dificuldades às vezes existem e não é castigo, não é problema do passado e nem problema desta vida. São dificuldades que existem para impulsionar o espírito para frente, para poder aprender, para poder compreender. E nós, que nascemos saudáveis, podemos fazer escolhas para que não venhamos a sofrer depois. Antigamente, o boi que descesse ou que deitasse dentro do caminhão, ele levava uma ferroada com um aparelho elétrico para que ele pudesse se levantar. A vida, às vezes, ela faz isso com a gente. A gente toma determinadas ferroadas, né? Para que a gente possa se levantar no sentido espiritual, buscar o melhor para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso crescimento espiritual. Então, muitas vezes, as aflições são decorrentes das nossas atitudes. Não estou aqui condenando ninguém ou julgando ninguém, mas a gente observando e vivendo, a gente vai compreendendo que isso acontece com todos nós. Não é mesmo? As causas atuais das aflições, às vezes, são maiores que as causas anteriores, que trata também o Evangelho. Bom, então essas e outras causas de aflições que nós podemos aquilatar aqui, nós poderíamos muito bem evitar, se tivéssemos ou se tivermos o bastante de coragem e de força para isso. Beleza, gente? A gente volta depois com mais um vídeo para falar sobre o Evangelho de Jesus. Não tenho aqui nenhum sentido de pregar, nem nada, não sou padre, não sou pastor, eu apenas sou um membro aqui de um centro espírita, um estudioso, estudo pouco também, não sou muito grande estudioso não. E a gente está aqui para conversar, para falar sobre isso com todos vocês, cumprindo o nosso papel, que é o papel de divulgar o Espiritismo aqui, de cada núcleo, de cada célula do Espiritismo que tem no nosso Brasil, somos apenas mais uma delas. Para mim não interessa se tem uma visualização, 2, 3. O que interessa para mim, ou para nós, a nossa casa, é que a gente faça a nossa parte. Como aquele passarinho que em determinado momento ele buscava água e molhava as asas e vinha e sacudia sobre um grande incêndio. E aí
um bicho grande falou para ele: passarinho, você não está vendo que não vai conseguir apagar esse incêndio? E ele diz então para o bicho grande: eu pelo menos estou fazendo a minha parte. E você? Então essa é a nossa mensagem. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Participe conosco desse trabalho de divulgação espírita. Divulgue nosso canal, compartilhando, curtindo e divulgando os vídeos que são colocados aqui no canal Pátria do Evangelho. E divulgue também a nossa página do Centro Espírita Eurípides Barçanufo no Facebook. Seja parceiro, vamos divulgar o Espiritismo.